Todos digam boa noite a cada um de vós. Eu oro que o Senhor nos abençoe abundantemente de uma forma tremenda hoje em nome de Jesus. O Senhor que nos dê o entendimento na sua palavra. E sermos melhores líderes, melhores obreiros em nome de Jesus. Eu amo, vosso amém. Podem dizer de novo? Amém. Pai, te agradecemos pelos nossos obreiros, o treinamento de obreiros desta noite. Obrigado pelo teu povo e com todo tipo de temperatura, ainda que chova ou tenha sol, estamos sempre lá. Oramos, Senhor, que possa abençoar a fidelidade do teu povo em nome de Jesus. Faça-nos alegres na tua palavra, frutíferos na tua palavra. Oramos, Senhor, que o conhecimento da verdade, primeiramente, possa nos libertar. E todas as pessoas a quem nos ministramos, lhes liberte em nome de Jesus. Oro que cada um aqui hoje, sem exceção, será recompensado abundantemente pelo serviço fiel. Te agradeço porque sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que nos abençoe, podemos assentar, viemos a Mateus 3. Em Mateus 3, estou lendo verso 7 até o verso 10. Mais uma vez quero vos lembrar que, como obreiros e líderes, estamos no treinamento e nos preparamos para o povo a quem nós ministramos. Quero vos lembrar de novo, ainda que nos arrependemos, precisamos de falar a palavra. Devemos dizer ao mundo que refere o arrependimento. Temos que lhes mostrar qual é o arrependimento real e o falso. E assim que arrepender-se e crer no Senhor Jesus Cristo, grande será a multidão que se converterá ao Senhor por ti. Assim que lhes converter dos seus pecados para a justiça, e oro que não irás perder a tua recompensa em nome de Jesus. Mateus capítulo 3, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Direcionou. Produzir, pois. Ele foi tão apontado, ele foi tão direto, falando a eles. Eu não estava olhando pelas notas, não estava olhando no folheto, olhava ao povo e viu da forma como vieram. E quando lhes viu, disse: ei, esses são fariseus, esses são saduceus. Olhamos, vá para ele. E tinha contatos com vista com as pessoas que vinham, e disse: geração de víbora. Lhes disse a verdade, não de coisas históricas, lhes falou a verdade acerca deles mesmos. Agora diz: estão vindo, qual é o propósito da vossa vinda? Estão fugindo da era futura, estão fugindo da era futura. Verso 8: produzir, pois, frutos, pois, e se estão fugindo do juízo, se querem escapar do juízo, se estão fugindo da era futura, estão vindo, porque, portanto, produzir, pois, frutos dignos, doces do arrependimento. E não presumais de vós mesmos. Sabia o que eles pensavam? Ia-lhes apontar suas ações, e apontar seus pensamentos, e apontar o seu estilo de vida. Diz: não presumai entre vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar, referia pessoas que se referiam tendo o coração de gentios. Pensam que eram pagãos pelo coração, aqueles adoradores eram com corações de pedra. Deus é capaz de entre as pedras ressuscitar filhos a Abraão. E também agora posso vos dizer que a ira vem. Não pensa que está longe. Diz: agora também está posto o machado à raiz das árvores. Não somente uma árvore, todas as árvores que têm o machado do juízo
Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada, é derribada e lançada no fogo. Algumas vezes te admiras quando ouves esta pregação na Bíblia e lês acerca da mensagem e vê quantos pacotes tem numa mensagem e veja, o tanto que tem aqui é muito. Estamos a usar esta noite arrependimento e fé, o único caminho do escape. Arrependimento e fé, o caminho único do escape. O arrependimento real em Cristo é o único caminho da ira futura, da ira por vir. O arrependimento real, o que é isso? É se converter de todos os pecados conhecidos, qualquer coisa que tu sabes que é pecado, tudo que sabes que é errado, tudo que tu sabes que é mal. O arrependimento é se converter dessas coisas. Significa a mudança da mente concernente à sua atitude errada passada, a mudança do pensamento concernente ao pensamento errado, concernente à crença errada. Pensava eles mesmos, todos que criam, somos filhos de Abraão, se alguém tem que perecer, isso não é entre nós. Queria que entendessem que o arrependimento é a mudança da mente, mesmo daquele pensamento errado e crença, é a mudança da direção da vida passada. Podíamos falar do arrependimento, inclui a tristeza pelo pecado. Tristeza pelo pecado significa que agora reconheces que isto é errado e andas contra Deus, falas contra Deus, vives contra Deus, e por causa disso tens a tristeza do pecado, que é associado com arrependimento. É a tal tristeza que te faz odiar o pecado do estilo de vida passado, odeias aquelas coisas agora. Queira o João Batista estar lá, queira não esteja lá, por causa da tristeza do pecado que você tem, você odeia o pecado do estilo de vida passado e te guia à confissão dos pecados e conversão de todo o coração. Agora, meia confissão não é arrependimento. Meia confissão sem o ódio do pecado não é arrependimento genuíno. Há pessoas que têm o remorso, isso não é arrependimento. Há pessoas que têm o remorso, isso não é arrependimento. Há pessoas que abrem a boca, confessam, eu fiz isso, fiz aquilo, ainda que podem dizer desculpas, mas isso não é real arrependimento. Deixe-me que eu vos mostre. Há pessoas que se chamam falso arrependimento. Vamos olhar Êxodo 9, Êxodo capítulo 9, verso 27. Êxodo 9, 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes o que ele disse: esta vez pequei. Moisés, posso confessar a vós? Arão, posso confessar a ti? Desta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos o quê? Somos o quê? Ímpios. Essa é a confissão, mas não há arrependimento aí. Estão a ver agora? Olha o verso 28. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nessa raiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Ou pensas que o homem agora veio ao arrependimento? Alguém veio e confessou, alguém veio e disse: eu pequei, eu sou errado, Deus é justo, a palavra de Deus é verdadeira, eu creio a Bíblia, eu tenho ido ao extremo, eu fiz isso, fiz aquilo. Olha, verso 34. Vendo Faraó que cessou a chuva e a raiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Agora entendemos. Isso é a minha confissão. Isso não significa que o Faraó tinha se arrependido. Números capítulo 22, Números capítulo 22,
Estamos lendo o verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Isso é confissão, mas há uma coisa que tinha que ser além dessa confissão. Disse que não soube que estavas neste caminho para te opor a mim. E agora, veja para isso, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo: o anjo tinha dito que o teu caminho é perverso perante mim. Por causa disso eu vim para te opor. Eu vim com a espada. Eu podia ter te matado e podia deixar o teu cavalo. Mas agora, veja o que fizeste. Onde você vai não é certo. Disse: eu pequei. E se não queres que eu vá, por que o anjo tinha que vir com a espada se ele quisesse que você fosse? Há pessoas dessa natureza dirão: tenho um pecado, e se de fato Deus, posso continuar a fazer isso? Você me permite? Eu não odeio aquele pecado, eu não rejeito aquele pecado. Não, como é que posso viver sem aquele prazer errado, aquele prazer carnal? Não há arrependimento. Aí viemos a 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. 1 Samuel 15, 24. Essa é outra pessoa. Disse: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Sim, e se parares aí, podes pensar que por que não há arrependimento? Se alguém se arrepende, por que Deus não perdoa? É o que ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu dos céus ouvirei a sua oração e lhes curarei e sararei a sua terra. Mas veja o verso 30. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora. Pequei. Samuel, você entende? Eu sou rei, eu preciso de honra, mereço um respeito. Ainda que eu tenha pecado, honra-me agora diante dos anciãos do meu povo. Saul, capítulo 24, 16. 1 Samuel 24, verso 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz. O que ele fez? Chorou. Este homem se arrependeu. Olha para ele. Mas quando vemos o verso a seguir, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. É como se eu reconheço, sou pecador, fiz mal, eu te recompensei mal, mas tu tens feito bem para mim. E chorou. Mas o que aconteceu? Davi, seria que Davi tinha que relaxar porque o homem se arrependeu? Capítulo 26, no capítulo 26, 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zir, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi do deserto de Zir. Ainda ia após Davi, mas tinha confessado outra vez. Mas depois da confissão, logo depois da confissão, continuou a seguir Davi. Verso 21. No verso 21. Então Saul disse: o que ele disse? Diga alto: agora pois não se derrame. Desculpa, o verso 21. Então disse Saul: pequei, este dia.
quando ouvires pessoas confessar, não somente decidir que isso é arrependimento. Sim, há arrependimento e confissão. Isso leva a odiar o pecado e se converter daquele pecado e odiar o pecado de tal maneira como um veneno, que não há como queira voltar para ali de novo. Capítulo 28, 7. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria. Agora já está indo a outro tipo de pecado. Esse é o espírito familiar. E disse: para que vá a ela e a consulte. E os seus servos lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinha. E Saul se disfarçou. Por que ele se disfarçou? Sabia que estava errado, sabia que não devia ir dessa maneira, sabia que quando você começa o reino, livra-se de todos os espíritos familiares entre pessoas na terra. Agora disfarçou-se e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele 12 homens, e de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria e me faças subir a quem eu te disser. Então vimos que essas referências que lemos mostram-nos que alguém que acabou de dizer que eu tenho pecado, não significa que realmente se arrependeu. É um falso arrependimento. Não recebeu o perdão. Falso arrependimento. Não recebe o favor divino de Deus. Falso arrependimento não traz a vida eterna de Deus. A ira de Deus ainda virá sobre esse tipo de pessoas que dizem que se arrependeram, mas não há ódio contra o pecado. Somente eles têm o remorso das consequências do pecado que tenham cometido. Olhamos a palavra esta noite: o arrependimento da fé, o único caminho do escape. Voltamos ao Mateus 3. Em Mateus 3, estamos lendo 7. Mateus 3, verso 7. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: ó geração de raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da era futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não presumais entre vós mesmos. Temos pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus é poderoso. Meu Deus é poderoso. Eu disse, meu Deus pode. Ele pode fazer tudo na tua vida em nome de Jesus. Não digam, temos pai Abraão como pai, porque eu vos digo que Deus pode suscitar filhos a Abraão destas pedras. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Há três coisas que estamos a olhar. A condição depravada dos religiosos sem arrependimento. A condição depravada dos religiosos sem arrependimento. 2. Chamada divina para o arrependimento e reconciliação. A chamada divina ao arrependimento e reconciliação. 3. O caráter distintivo da justiça depois do arrependimento. O caráter distintivo da justiça depois do arrependimento. 1. Por favor, me digam qual é o número 1. Digam como quem esteja a pregar. A condição depravada dos religiosos sem o arrependimento. Como pregadores, precisamos de conhecer pessoas a quem nós pregamos. Ganhadores de almas, precisamos de conhecer pessoas a quem lhes ganhamos ao Senhor. Como líderes e obreiros no reino de Deus, na igreja do Deus vivo, precisamos de conhecer o estado
da nossa audiência, e a nossa pregação deve ser direta. A nossa pregação tem que alcançar pessoas, alcançar seus corações, entender que o pregador lhes conhece, o pregador conhece suas vidas, o pregador conhece suas condições, o pregador sabe que isso deve acontecer, e se vier a salvação, a condição depravada dos religiosos sem o arrependimento. O que João sabia deles, João Batista? O que ele sabia desse povo? Eram fariseus e saduceus sem a penitência da tristeza pelo pecado. Olha para isso. Capítulo 3 de Mateus, verso 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, eles tinham suas tradições. Esse não era o João Batista. Eles tinham suas opiniões. Esse não era o João Batista. Eles eram de justiça pessoal. Vamos adicionar o batismo de João. Eles tinham o orgulho e hipocrisia. Adicionemos o batismo de João. Eles levavam. Precisa de tirar o vestido sujo antes de pôr o novo vestido. Precisa de tirar a doutrina errada antes de colocar a justiça, o arrependimento, a doutrina certa. Estes precisavam de fazer algo antes de virem ao batismo de João. Mateus 16, 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentar, pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu. Uma pessoa arrependida não virá tentar a Deus nem ao pregador. Alguém que se arrependeu, que odeia o pecado que cometia antes, e ele é tão grato porque Deus lhe perdoou, Deus agora lhe salvou e Deus transformou sua vida, não irá à volta tentando pregadores e pastores e tentando pessoas. Veja, não há arrependimento aqui. Tinham ainda a justiça pessoal, verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os, retirou-se. Nem prestou atenção a eles nunca. Os fariseus e saduceus ainda continuam os mesmos. Vindo do capítulo 3, vindo ao capítulo 16, não há mudança. Olhemos o verso 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Essas pessoas não estavam arrependidas. Não há arrependimento. Somente diziam, vamos à religião. Eram religiosos, mas não há arrependimento. Verso 12. Então, compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Veja, há pessoas que vêm à igreja, pessoas que vêm às cruzadas, têm as suas ideias errôneas acerca de ir ao céu, têm suas doutrinas errôneas acerca de como agradar a Deus. Ainda estão lá e dizem: queremos ter Jesus Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus é o poderoso, Jesus é o operador de milagres, Jesus pode fazer tudo. Estendam as vossas mãos e estendam as mãos. Nada toca as suas ideias, suas opiniões e suas falsas doutrinas e os falsos caminhos em que vão. E vêm para frente, eles vêm e confessam, até dizemos, repitam após mim, e dizem: eu pequei. Isso é o que fazem outras pessoas de quem nós lemos na Bíblia. Eu pequei, mas eles voltam para os mesmos erros, para as mesmas ideologias, para a mesma tradição. Não há arrependimento lá, não há salvação ali. Agora, voltamos para Mateus capítulo 3, Mateus 3. Estamos lendo aqui, verso 7 de novo. Mateus 3, verso 7. Estamos olhando estas pessoas, estamos olhando qual é a depravidade que tinham, que ainda que não lidavam-se com isso, mas diziam que vinham ao batismo. Quando ele viu muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: o que é que ele disse para eles? Pergunto, o que é que disse para eles? Raça de víbora. Aqui é outra coisa acerca deles.
iam quietamente como víboras, como cobras, mas o veneno estava dentro dele. Aquele veneno, o pecado original que estava dentro deles, que lhes fazia dizer e de fazer o que fazia, ainda estava lá. A pregação e chamados ao arrependimento tinha que tocar isso, tem que entender inteiramente que há mal, inteiramente que há mortandade, que inteiramente há poluição, que lá dentro há degradação, e viriam a Cristo, e se tem que fugir do juízo, este veneno do coração das víboras tinha que sair. Mas quanto a isto, estas pessoas, capítulo 12, Mateus 12, estamos lendo, verso 34. Verso 34, raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso seguiu desde o Mateus, Marcos, Lucas, João. Veja o que eles diziam acerca de Jesus Cristo. Sabes, aprendemos de João. Ele disse, vocês têm demônio, ele tem demônio, por que eu escutando? Ele expulsa o demônio com Belzebu. Aquele coração estava lá, porque ainda é o mesmo coração de víbora. Como é que podem falar boa coisa? Nunca podiam falar coisa boa, até o ponto da cruz, que Pilato disse, qual o mal que ele fez? Por que temos que crucificar a ele? Não achei nenhuma culpa nele. Disseram, e se não é o pecador, não traríamos a ti, crucificai-o. Disse, idem crucificai. Eu não vou crucificar ninguém que não há culpa nele. Será que, se você não crucificar este homem, você não é amigo de César? Porque ele que lhe colocou como César, competia com César. Então, tinha ainda aquela natureza de víboras no seu coração. Vindo ao batismo não significa que se arrependeram. Temos de entender que isto, a natureza do homem, a depravidade do humano, o mal do homem, se tudo ainda estava lá permanente, temos que pregar, temos que lhes ajudar e lhes guiar até que entendam o que significa o arrependimento. Mateus 23, 33. Mateus 23, estamos a olhar o verso 33. Saber, agora vemos aproximando ao fim do ministério do Senhor Jesus Cristo. Veja as suas condições. Saímos do Mateus capítulo 3, passamos para o capítulo 12, viemos ao capítulo 23 e estamos a seguir Jesus. Estavam escutando Jesus, escutavam João Batista, mas veja as suas condições agora. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? É o que João dizia. Quando viu os fariseus e saduceus, disse, geração de víboras, quem vos chamou a fugir da ira futura? Aqui Jesus também diz, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Olha, verso 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, pregavam, não há arrependimento, não há conversão, temos convertido para suas religiões, mas sem arrependimento. Disse, fazer um prosélito, para fazer um prosélito, e depois de o tendes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, ele entendeu a eles, pregando o evangelho do Senhor, pregando a mensagem da salvação, é uma coisa muito séria. E trazendo pessoas fora, e lhes trazer ao reino de Deus, pregando o arrependimento real para que nasçam de novo, é um assunto muito sério. Porque se apenas falar da graça, o amor de Deus, e as pessoas estão alegres, não pensar dos pecados, não pensar dos males, e dizemos, temos vindo, agora pertencemos ao Senhor. E quando faz, quando faz o acompanhamento, a mentira que continua a viver, e continua a dizer que, clamando as promessas de Deus não significam nada, se não se arrependeram dos seus pecados. É o que João lhe dizia. Olha para isso, voltamos para o capítulo 3, verso 9. Capítulo 3,
verso 9. E não presumais entre vós mesmos que temos Abraão como pai. Não presumais dentro de vós mesmos que temos pai Abraão. Agora me diga, e se traz o Novo Testamento, qual era o problema principal dos fariseus? Por que não concordavam com Jesus? O problema principal é, a quem você está falando? Queremos ser livres. Que tipo de liberdade? Somos filhos de Abraão. Todo o tempo, exatamente o que João lhes disse, não presumais entre vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo Deus, destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. João capítulo 8, 38. Eu falei o que tenho visto do meu pai, e vós fazeis o que tendes visto do vosso pai. E responderam dizendo, Abraão nosso pai. De que você está a falar? Somos filhos de Abraão. Isso é o que estava em suas mentes em todo momento. Se Deus é amigo de Deus, Abraão foi ao paraíso, e Abraão está num bom lugar agora, só porque somos filhos de Abraão. Chegaremos lá. Assim que falar às pessoas e pensar nos céus, pensar do inferno, e acerca de ir ao céu no fim, começo a sorrir. Sim. Por que pensas que vou? Posso vos dizer isto? O nosso bisavô é que trouxe o cristianismo real. Estou a falar do cristianismo. Ele destruiu todos os ídolos e veio para aqui. Nosso pai já foi. Nosso pai nos espera lá. Somos filhos do nosso pai. Ele está no céu. É o que os fariseus pensavam. E João lhes disse, o vosso pensamento é errado. O vosso pensamento, por causa do Abraão, que há de chegar no céu, não é assim. O machado é colocado à árvore, e toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas, ouviram isso? As suas ideologias, as suas opiniões continuavam neles. Olha o verso 44 e disse, vós tendes por pai ao diabo. Alguém precisava de dizer isso. Não continuam a clamar o Abraão como vosso pai e a presença do vosso pai. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele é homicida desde o princípio. Porque não há verdade nele quando ele produz, voltemos para Mateus capítulo 3, estamos lendo o verso 10. Mateus capítulo 3, estamos lendo o verso 10. Aqui no verso 10, João concluiu dizendo, e também, neste preciso momento também, está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Capítulo 7, 19. Essas são as palavras de João Batista. Capítulo 3, aqui são as palavras de Jesus Cristo no capítulo 7. No capítulo 7, assim toda, no verso 19, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ao olharmos a pregação de João Batista e aprendemos como apresentar o arrependimento das pessoas, vimos suas condições, a condição natural, vimos suas condições, a condição pecaminosa, vimos suas condições, a condição depravada, e com amor lhes chamamos fora disso e lhes dissemos, excepto que se arrependam, do mesmo modo perecereis. Tendo a mesma condição, viemos ao ponto 2, a chamada divina para o arrependimento e reconciliação. Precisamos de perceber, o arrependimento não era a doutrina de João Batista, era a doutrina de Deus ele mesmo. Porque é Deus que fez o mandato,
é Deus que fez a chamada. Ezequiel 14. Ezequiel 14, a partir do verso 6. Diz, pois, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos ídolos, e vos convertei as vossas faces de todas as vossas abominações. Podemos ver aqui o que significa o arrependimento. O arrependimento é converter-se. Converter-se da tua mente, das abominações, converte-se dos seus desejos, daquelas abominações, converte-se das suas afeições, daquelas abominações, converte do seu coração completamente de todas aquelas abominações. Verso 7, porque cada um na casa de Israel, e como o estrangeiro que viaja por Israel, então, e dizia, isso é para os judeus e gentios, todos que querem se reconciliar com Deus, cada um na casa de Israel, o estrangeiro que habita em Israel, que se separasse a si mesmo de mim e levantar o ídolo no seu coração, está a falar, não é somente que nós vimos, está a falar das suas afeições que tem no coração, o que é contrário ao amor de Deus, até levantar no seu coração e levantar a pedra de tropeço e iniquidade. E veja um profeta que diz: eu sou o Senhor, lhe respondeu por mim mesmo, e colocarei a minha face contra esse homem, e lhe farei um sinal e um provérbio, e lhe destruirei do meio do meu povo. Essa é a ira por vir. Significa que as pessoas que não se arrependerem e reconciliar-se com Deus, o final é ser cortado e destruído, e assim sabeis que eu sou o Senhor. E se um profeta enganado, e se quando fala eu, o Senhor, eu estenderei a minha mão sobre ele e destruí-lo do meio do meu povo Israel. O que está dizendo? Alguém vem a ti, tem ídolo no seu coração, ele quer fazer o que quer fazer, mas está à procura de alguém, um irmão respeitante, uma irmã respeitada, um líder respeitado na igreja, para colocar o carimbo do seu provérbio, o tipo do ídolo que tem no coração, e vem e apresenta o seu caso perante ele. Escolhe, está à procura de um conselho, ele apresenta de uma forma que você vem dizer, e simpatizar-se com aquela pessoa, dizer, ok, do que você disse, penso que isso deve ser feito, e Deus tira o seu espírito de ti, porque tens a mente de ajudar a pessoa do que glorificar a Deus. Deus disse, e nem te disse a coisa certa, mas lhe deixarei que te seja enganado. Alguém que busca do teu conselho e querendo te enganar, e diz, e se lhe disser alguma coisa errada, que não é de acordo com a minha vontade, verso 9 de novo, e se o profeta for enganado, quando fala coisas, eu, o Senhor, enganei aquele profeta, eu estender a minha mão sobre ele, e destruí-lo de entre o meu povo Israel. E ali haverá a punição pela sua iniquidade, e a punição do profeta será maior do que a punição do que busca ele. E para que a casa de Israel não será mais destruída, nem não será mais poluído de todas as suas transgressões, mas e eles, para que seja o meu povo e eu seja o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Muito claro, não quer que nos envolvamos com nenhum pecado. Digo, o pecado pessoal, e você se arrependeu, vai ao caminho do céu, alguém vem, quer colocar culpa dele sobre ti, o pecado dele sobre ti. É por isso que o Novo Testamento diz, guarda-te puro do pecado de outras pessoas. E se querem pecar, é a decisão deles. Não aceita que eles te usem
para trazer a aprovação do pecado. Ezequiel 18. Ezequiel 18. Estamos lendo aqui o verso 30. Ezequiel 18, verso 30. Estamos a olhar a chamada de Deus, a chamada divina para o arrependimento e reconciliação. Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos. O que vem a seguir? O arrependimento é a conversão. O arrependimento é a conversão. Convertei-vos. Não é somente chorar, não é somente lagrimejar, não é somente ter o remorso. Sabe, pessoas fazem alguma coisa errada e são cortadas, porque são apanhadas por causa do orgulho, que as pessoas ouvirão que todas as pessoas ouvirão que eu fiz isso, por isso estão tristes. Não que o que eu fiz é errado. Como é que pude fazer isso? Eu odeio-me a mim mesmo por causa disso, nem por isso, mas são tristes por causa, por terem sido apanhados. Quanto ao meu nome agora, quanto à minha honra, quanto à minha dignidade, quanto às pessoas que me respeitam antes, será que vão continuar a me respeitar? Isso não é conversão, não é arrependimento, é somente uma tristeza porque é vergonha, porque foste apanhado. Veja o que Deus diz, a última parte do verso 30, convertei-vos de todos de vossas transgressões, não algumas, de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço. Lançai, é arrependimento, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morreis, ó casa de Israel? Porque não tomam prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, me digam, convertei-vos, pois, e viveis, para que não morrais. Eu oro que tu não morrerás. Mateus, capítulo 11. A chamada divina para o arrependimento e reconciliação. Em Mateus 11, estamos a olhar o verso 20. Mateus 11, verso 20. Isso é arrependimento. Diz, então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se vendo arrependido, e dizendo, ai de vós, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Aqui Jesus disse, todos os milagres que performou era para mudar suas mentes do mal, converter suas mentes dos seus pecados. Se isso tivesse sido feito em outros lugares, podiam ter se arrependido. Viemos a Marcos capítulo 1, Marcos 1, 14 e 15. Aqui é chamado de Deus ele mesmo. 14, diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Me digam o que vem a seguir. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não somente credes, crede. Deus é bom, credes. Deus é amor, credes. Deus pode fazer tudo, credes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, credes. Deus te ama, Ele te ama. Tudo quanto tens feito, você fizesse isso, mais aquilo, Deus te ama. Creia, venha olhar para isso. Jesus, Ele mesmo, o Salvador, Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos diz em Lucas 13. Lucas 13, 1. Lucas 13, verso 1. Aqui, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios.
E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por ter padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Não somente que eu me entrego para fazer isto, diz arrependei-vos. Eu me entrego para ir àquela direção, mas o caso não é que você foi apanhado, o caso não é que eu não quero estar na prisão, mas o que acontecerá com o meu nome? O que vai acontecer com o meu estado? O que vai acontecer com isso, mais aquilo? Se eu for à prisão, então, cometer mais pecado para encobrir, para que não possa ir à prisão, excepto que se arrependam, todos de igual modo perecereis. Olha verso 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Não vos digo antes, mas se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Essa é a doutrina de Cristo. Essa é a chamada divina para o arrependimento. Assim que esse arrependimento, a pregação do arrependimento, Lucas 24, em Lucas 24, 45, Lucas 24, 45, então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e me digam, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados. Aonde? Eu pergunto, aonde? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Estão vendo então quão importante, quão essencial, quão central é o arrependimento. Viemos a Atos capítulo 3, em Atos capítulo 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Diz, antes que os vossos pecados sejam apagados, antes que o Senhor vos perdoe e vos dê a salvação, a limpeza, o perdão, precisam arrepender-se. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos significa que haja mudança, que haja uma transformação, que não farás mais o que antes fazia. E também diz, para que o tempo do refrigério, pela presença do Senhor, no verso 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para fazer o quê? Para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Esse é arrependimento, converter-se de todas as maldades. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a quantos? A todos os homens, para fazer o quê? E está-se a falar do arrependimento. Disse, o amor de Deus estava tão profundo, rico, eu tenho sentido tangível sobre mim. Eu sinto que isto não é o tempo de falar do arrependimento, somente vou chamar as pessoas, todos hoje ouvem que o amor de Deus, eu posso sentir isso, e se vieres agora, e somente crer, não se preocupa de outras coisas, somente crer, irás ser salvo. Essa é a falsa doutrina. Isso não é a vontade de Deus. O que é que salva as pessoas? Não lhes salva do sofrimento, não é assim. Não lhes salva das doenças, não lhes salva da tristeza, não lhes salva do sofrimento ou de não estarem tristes, lhes salva do pecado.
têm que conhecer o pecado no qual tenham caído e que eles devem conhecer o mal que tenham caído e entenderem que se eu continuar fazendo isto, vou perecer. E por isso lhes lembra, o pecado é mortal, o pecado é mau, o pecado é um veneno. Agora, ele anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, no verso 31, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, pois nisso por isso, nos tem dado a certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Estamos a olhar 2 de Pedro 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, verso 9. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio, mas é longânimo para com todos, não, me digam, não querendo que alguns se percam, não quero que ninguém se perca, senão que todos façam alguma coisa. Diz, senão que todos venham a arrepender-se. Não quero que os nossos filhos pereçam. Os nossos filhos devem se arrepender, não querendo que algum nascido nessa igreja pereça. Sendo nascido na igreja, não garante a salvação. Porque isso pode dizer que, mesmo que dissemos, temos Abraão como pai, nós temos o coordenador como pai, temos o missionário como pai, e só porque temos Abraão como pai, então pensamos que é tudo. Meu pai fez tudo, consagrou tudo, meu pai é grande nessa nossa igreja, e se alguém tem que ir ao céu, sim, porque os filhos também devem ir. Não é dessa maneira. É por isso que ele diz, não pensais, porque temos Abraão como pai, portanto, vão para o céu. O machado é colocado à raiz de toda árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O Senhor, não querendo que os filhos dos pagãos possam ir ao inferno, filhos dos cristãos irem ao inferno, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O mandato divino, a demanda divina é clara e não há falha. A resposta superficial, que não vem de um coração contrito e quebrantado, é inaceitável a Deus. Deus chama, a chamada de Deus penetra o coração, a chamada de Deus convence o pecado e convicta-nos da culpa de ter ofendido o Deus amoroso. Isso sentimos dentro, e isso ferra o coração com a convicção da tristeza do pecado, convicção real com a renunciação real do pecado. Você abandona todos os pecados de todo o coração e pedindo pela misericórdia e o perdão, porque de uma forma espontânea, olhando a Cristo, crendo na eficácia do derramamento para a salvação. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito e temos a certeza do perdão, da salvação, a reconciliação e vida eterna. Eu oro que sempre possas lembrar quando você se arrependeu e cresce no Senhor Jesus e tenha a salvação real e genuína. O mesmo tipo de salvação que tens, que trouxe mudança na tua vida, é a mesma salvação, tem que aprender a outras pessoas. Não é somente dizer que levanta a tua mão, eu espero que, eu venho à igreja, eu espero que. Tem que haver uma mudança real. Por que não apresenta a mesma coisa genuína que você tem a outras pessoas e Deus lhe dará a graça da salvação em nome de Jesus? Voltamos para Mateus capítulo 3, estou lendo aqui o verso 7. Mateus 3, verso 7. Diz, no verso 7, e vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víbora, quem vos fascinou a fugir da ira futura? Olha aqui por algum momento, vejam que João
não somente olhava a multidão, há pessoas que esquecem o céu e olham somente quão larga é a sua congregação aqui na terra. Eles fazem comparação: minha igreja é tão maior do que a tua igreja. A tua igreja é maior do que daquele, porque estão à procura do número, porque somente estão a seguir o número, não estão a entender, não estamos a seguir o número. Isso é somente não é somente para encher o auditório, não é somente para dizer que até que todos estão aqui hoje e todos vós viestes aqui, agora são membros desta igreja. De fato, vamos ter o batismo nas águas. O próximo sábado vamos tomar agora os nossos nomes. Uma vez que tu vieste a Cristo. Não, vieram à igreja, não vieram a Cristo. Não foram salvas, não nasceram de novo ainda. Deve haver uma conversão genuína depois do arrependimento. E depois disso, o batismo das águas não significa nada. Somente você está a lavar o pecador e sai como pecador e volta para as coisas erradas, raça de víbora. Ainda que eles mergulham no rio e lhes tirar, é a salvação. Olha, o homem na cruz não foi batizado nas águas, ele foi ao céu. Hoje estarás comigo no paraíso. Olha para o Zaqueu, e a metade do meu bem dou aos pobres. E se pela acusação roubei coisa de alguém, restituo quadruplicado. Não disse ninguém que fosse para atrás dele e de que tem que acontecer aquilo que tem que acontecer. Jesus disse: hoje mesmo a salvação veio a esta casa, não foi batizado nas águas. Olha aquela mulher que veio a Jesus, estava chorando, triste pelo pecado. Então, limpando as lágrimas, Jesus disse: seus pecados eram muitos e são todos perdoados. Isso é a salvação de que falamos, quando há real arrependimento e conversão genuína e salvação. Ela não foi batizada nas águas. Quando aquilo acontecer, não é somente ir pelo padrão da igreja, fazemos isto, mas aquilo, dizer que a nossa igreja está a crescer. O último mês estamos a este número e este mês estamos a este número. Então traga teus amigos, toda a gente, e antes de até chegar ao novo nascimento, lhes damos o apontamento, lhes damos responsabilidades. Agora, tu és líder do grupo familiar, você ensina inglês na escola, você conhece melhor como pode vir também ensinar o grupo familiar. E quanto a ti, sabes como dizer o que e quanto a ti, ali, você está bem, você é da limpeza, você trabalha no governo, agora você é um dos nossos varredores aqui, fazes isso na igreja, na estrada, agora faz na igreja, e você lhes coloca a responsabilidade para que não possam sair. Por que enganamos a ele? Porque uma vez que você lhes dá aquilo e pensam que agora já têm o direito, não vão se arrepender. Deixa que primeiro haja o arrependimento e toda a natureza de víbora, a natureza de cobra e todo o ocultismo, toda a feitiçaria ainda estão lá. Deixa que lancem tudo fora e realmente se arrependerem e nascerem de novo. E quando nascerem de novo, não é imediatamente que eles apontam: vai, faça isto, mas aquilo, agora és o obreiro. Temos a certeza que lhes demos a boa palavra e ter a certeza de que se morrerem hoje, vão ao céu. Isso é a coisa importante. Não são atividades, é a salvação. Estou a falar para um povo concorde, não são apenas atividades, é a salvação. Verso 8 diz: produzir, pois, faça isso. E se nasceu de novo, não haverá nenhuma batalha. Irás produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Estamos a olhar Jonas 3. Estou lendo aqui, verso 4. Jonas 3, verso 4. É a razão pela qual Jesus disse: maior que Jonas está aqui, diz no verso 4. Então o povo de Nínive creu em Deus e proclamou um jejum e vestiram de sacos, desde o grande até o pequeno, porque a palavra chegou até ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e vestiu-se, deixou o seu vestido real e cobriu-se de sacos e sentou-se na cinza e publicou em toda Nínive, pelo decreto do rei
pelos seus nobres, dizendo: nem homem, nem animal, nem rebanho prove coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Verso 8: mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e estavam tristes, porque espiritualmente estavam mortos, e dizem, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão. Qual é a coisa a seguir? E façam o quê? Cada um, quantas pessoas? Cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Esse é arrependimento, esse é arrependimento. O que Deus fez, verso 30. Vejam, o arrependimento, a mudança. Deus viu, no verso 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Qual é a interpretação do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador no caso de Nínive? Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. Os homens de Nínive se levantarão em juízo com esta geração e lhe condenarão. Olha para isso. Porque o que fizeram? Porque não se arrependeram na pregação arrependeram-se na pregação de Jonas, e eis aqui que é maior que Jonas. O que é arrependimento? É a tristeza do pecado. Foram tão arrependidos, não queriam voltar mais para aquilo. 2 Coríntios 7. Em 2 Coríntios 7, a tristeza pelo pecado. 2 Coríntios 7, 9. Portanto, ainda que agora folgo, Paulo se folgava agora porque eram tristes, porque tinham feito, estavam tristes por aquilo que tinham permitido, tristes, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não poderes. Eu sou tão triste porque o arrependimento segundo Deus opera a salvação, não para o remorso, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. Olha o verso 11, porque quanto cuidando não produziu, depois que foram tristes do pecado, agora eram cuidadosos. Não posso ir mais naquela direção, não posso mais dizer aquilo, não posso pensar daquela maneira, não posso me ajuntar naquelas pessoas. Sim. Que indignação! Eram tristes contra o mal. Que indignação! Que temor! Se eu fizer aquilo, eu não quero que a ira de Deus venha sobre mim. Então, que zelo também foi. Em todas essas coisas, se provaram serem livres neste assunto, neste negócio. Esse é o resultado do arrependimento real. Olha, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Estamos lendo o verso 34. 1 Coríntios 15, 34. Diz no verso 34. Esses são os coríntios. Se arrependeram, reconciliaram-se com Deus, converteram-se do pecado. Esses são os frutos. Esse é o resultado. O caminho da justiça. Não pequeis mais, porque estamos nos... E falo isto para vergonha vossa. Vemos ao 1 de Pedro, capítulo 2, 24. 1 de Pedro 2, 24. No verso 24, que tomou sobre si mesmo os nossos pecados, para que, sendo nós mortos para o pecado,
vivamos para justiça. É o resultado, é a vida distintiva daquele que se arrependeu. Agora vivemos para a justiça e também diz, pelas suas pisadas somos sarados. Porque eram ovelhas desgarrados, mas agora o que é que fizemos? Voltamos ao pastor e bispo das nossas almas. Revelação capítulo 2, Revelação capítulo 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Alguém que se apostatou, alguém que se esfriou, alguém está a aceitar coisas deste mundo, ele ou ela que antes não admitir, mas o Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirei do teu lugar o castiçal, e se não te arrependeres, é ouro que esta noite o teu castiçal não seja removido, a experiência da tua salvação não seja tirada. A regeneração é a obra definida de Deus na alma. Não é o esforço humano, é uma limpeza interna, é a obra interna da graça, e o nosso arrependimento e fé em Cristo chega à resposta no Senhor. A mudança instantânea do coração, mudança do caráter, mudança de vida, a reconciliação e regeneração começam com a nova vida da justiça em Cristo, para a glória de Deus. E oro para que os frutos do arrependimento sejam visíveis em cada um da nossa vida, em nome de Jesus. E os nossos convertidos, a quem nós pregamos, os frutos serão visíveis em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 5, 17. Segundo aos Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é? E se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Deu graças a Deus, o teu coração é novo, tua vida é nova, o teu entendimento é novo, e a visão para servir ao Senhor se renova de dia a dia em nome de Jesus. Demonstremos isso às pessoas em quem pregamos, que vejam essa novidade de vida em nós. Então lhes falamos com amor, em amor, arrependei-vos, convertei-vos dos pecados, o Senhor vai perdoar e vai vos transformar, e serão novas criaturas em Cristo. Almas virão para o reino por ti, vidas irão se transformar por ti, irás converter muitos para a justiça em nome de Jesus. Vamos nos levantar e falar com o Senhor. O Senhor nos ensinou hoje e quer que sejamos ministros fiéis, pregadores do Evangelho, e quer que estas boas coisas que conhecemos possam passar para outras pessoas, e os teus convertidos e pessoas a quem nós falamos devem ter esta experiência genuína do arrependimento, da reconciliação com Deus, justiça e total redenção. Serão novas criaturas em Cristo. Abra a tua boca e fala com o Senhor.